conforme prometido, agora eu vou fazer um alforge para bicicleta. Eu fiz um teste e ela ficou assim, mas eu achei muito grande. E o encaixe do guidão também eu achei assim que poderia aumentar um pouco mais. Do tecido, aqui eu tô utilizando, ele parece um Oxfordine, mas dublado com uma borracha, um plástico, alguma coisa assim. Então aí a gente vai precisar do corpo e 2 círculos para as laterais. Vamos precisar também de 2 argolas, que pode também ser substituída por 2 fivelinhas assim, são reguladores de alça, né, de mochila. Zíper, no caso aqui eu tô usando de metro, tá? Um pouquinho maior, tesoura, régua, o cursor para zíper e a alça, no caso aqui eu tô usando a de nylon, mas pode ser a de algodão ou pode ser tecido, qualquer coisa assim, tá? E também eu vou usar o vivo, que é esse vivo pronto aqui, que a gente já compra desse jeito. O isqueiro, pra gente queimar as pontinhas da alça. Então, para começar, nós vamos colocar o zíper. Nós temos uma parte maior e uma menor. Nós vamos colocar o zíper na menor. Nós vamos pegar, ó, a frente do zíper com a frente do tecido. E colocamos assim e passamos uma costura. Lembrando sempre, retrocesso no início e no fim. Agora, vamos pro outro lado, né? Puxa aqui, acerta dos 2 lados para ficar bem rente, tá? Aqui também, ó, o zíper tem que estar rente, a beiradinha, e vamos passar a costura do outro lado. Olha, vai ficar assim. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir essa costura, esse zíper, abrir o zíper. Agora, a gente vai rebater dos 2 lados, ó. Ele tá assim. A gente vai colocar aqui pra dentro, ó, e vai ficar assim. E aí, vamos passar uma costura aqui rebatendo. Isso nós vamos fazer dos 2 lados. Já fizemos de um lado, agora vamos fazer do outro igualzinho. Sempre lembrando, retrocesso no início, retrocesso no fim. Feito dos 2 lados, tá? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente já vai colocar o suporte pra colocar na bicicleta. Então, aí, pra isso, a gente vai precisar da alça de nylon, tá? Aqui, ó, eu já cortei uma na medida, tá? Então, aqui, ó, nós vamos dar uma distância de 4,5 centímetros. Daqui, ó, do início da costura do zíper até aqui. Então, vamos marcar 4,5. Primeiro, lembrando que é bom que você faça isso com uma caneta que apaga ou com giz de alfaiate. No caso aqui, eu tô sem, eu tô usando esse lápis, mas eu vou tomar o meu cuidado de cobrir esse pontinho aqui com a minha alça, tá? Então, se caso vocês não tiverem, por favor, façam com o lápis ou caneta, mas de forma que depois você possa cobrir, ó. Tomar esse cuidado na hora de passar a costura, tá? Para não ficar ruim, certo? Bom, então feito isso, agora a gente vai colocar o nosso suporte aqui para vestir no nosso guidão, tá? Dá para cortar 2 dessa daqui
na medida de 36 centímetros, tá? E mais 2 pedaços de velcro. O velcro, a parte áspera, a gente vai fazer um pouco menor que a parte macia. Essa aqui, ó, tá com 10 centímetros a áspera, a macia tá com 12 centímetros. A alça de 36 centímetros, nós vamos pegar ela e colocar a argola nela. Então, nós vamos colocar aqui e passar uma costurinha aqui. Fazer isso com as duas, tá? Aqui eu já fiz com a outra. Então, aí agora a gente vai fazer as marcações. Do avesso da nossa alça, nós vamos marcar aqui. Ó, daqui da ponta até a primeira marcação, nós vamos marcar 16 centímetros. Certo? Dessa marcação de 16 centímetros, nós vamos marcar mais 4,5, tá? Essa vai ser a nossa marcação para colocar o nosso velcro. Isso do lado avesso, tá, gente? Vamos pegar o velcro. Primeiro a gente vai colocar a parte áspera. A parte áspera a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo onde a gente fez a marcação aqui? Então, a gente vai colocar o finzinho dele aqui. Vai ser aqui, nós vamos passar uma costurinha prendendo na alça. Ó, coloquei. Agora, nós vamos fazer na outra. A parte áspera. Aí, o que que acontece? Agora, nós vamos colocar a parte macia. É nessa outra marcação aqui. A gente vai colocar, ó, na onde a gente marcou aqui os 4,5, né? E vai até quase na ponta, tá vendo? Nós vamos fazer isso nas duas partes. Todas as duas costuradas, tá? Aqui, ó, eu fiz marcações também. Nós vamos marcar 4 centímetros de cada lado. 4 de cá. E 4 de cá. E vamos colocar, ó. Aí, então, a gente colocou aqui o velcro, certo? Isso foi do avesso, então, a gente vai ter que virar assim, colocar a fita. A marcação aqui, ó, tá 4 centímetros, tá? Então, aí, agora a gente vai passar uma costurinha, fazendo um quadrado com X. Agora, a gente vai colocar do outro lado. Vai tentar pro lado. Vai ficar assim. Aí, agora, a gente vai colocar lá naquela marcação que a gente fez lá no corpo do nosso estojinho. Então, aqui eu vou tomar cuidadinho pra cobrir aquelas marquinhas de lápis que eu fiz, tá? Pronto. Tudo certinho, ó. Que aí agora a função dele é fazer isso aqui, ó. Você veste aqui na argola e faz isso. E aí regula o tamanho desse círculo aqui de acordo com o guidon da sua bicicleta. Ó, tá preso. Certo? Era isso aqui que eu falei que precisava aumentar
naquela primeira que eu fiz. Aquela primeira que eu fiz muito. Então, vamos colocar o cursor, para não esquecer. Você pode colocar 2 cursores, aí você coloca um de cá, outro de cá. Ou se não, pode colocar um só. Nesse aqui eu vou colocar um só. Tá legal. Ó, passou direto. Recoloca aqui de novo. Aí, feito isso aqui, agora a gente vai marcar o meio. Ó, a gente dobra aqui. Verificar direitinho e faz um piquezinho. Ficar a mesma coisa, ó, dobra o zíper. E aqui. Faz um piquezinho. Tá marcado o meio. Aí, agora a gente vai colocar ela do avesso. Já estamos quase finalizando a peça. A peça tá quase prontinha. Muito cuidado pro zíper não abrir, pra não dar defeito na peça depois. Prontinho. Pecinha virada. Agora vamos pros círculos. Os círculos aqui, ó, nós vamos colocar esse vivo aqui na volta toda dele. Esse vivo aqui, ele não é tão maleável assim, né? Então, o que que a gente vai fazer? Para fazer as curvas direitinho aqui, ó, que a curva, ó, ele não faz. Então, a gente vai abrir com a peça redonda, né? A gente vai dar uns piquezinhos assim, ó, para abrir a rodinha na hora de colocar. Abrir o círculo. Vamos abrir. Nós vamos fazer piquezinhos, ó. Ele tem que ficar assim, tá vendo? Aí ele fica mais maleável. E aí, a gente vai prender aqui na lateral. Aí, a gente precisa colocar uns clipezinhos aqui. Nós vamos gastar mais ou menos 30 centímetros para cada círculo, tá? E 2 pedacinhos de viés. Pode ser esse viés pronto e na cor do vivo. Então, o pedacinho de viés a gente vai colocar aqui, ó, numa das pontas. Passar uma costurinha já para prender. Eu prefiro fazer assim, que aí ele fica mais firme. E agora a gente vai pegar o vivo. Vamos colocar aqui, ó. Metade dele no meio desse viés aqui. Ó. E vamos prender. E prende toda a volta até chegar aqui do outro lado. Ó, chegou aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, tem que ficar certinho as duas. Casando aqui, se tiver maior, dá um piquezinho. Não pode ficar muito grande nem muito menor, tá? É assim. E nós vamos passar uma costura na volta toda, nas duas peças. Vai ficar assim. Aí agora a gente vai passar esse viés pra cá e passar uma costurinha aqui, ó. Aí ele fica fechadinho. Ó, tá vendo que ficou bem coisa, não? Aí não aparece a emenda aqui, certo? Então, a gente vai fazer isso com as duas peças. Agora que já tá costurada as duas peças, né? Agora, nós vamos unir a parte redonda com o estojo, tá? Lembra dessa emenda que a gente fez aqui do vivo? Então,
nós vamos colocar ela lá naquela marcação do meio da peça que a gente fez. O meio com meio. E colocar. Vamos prender toda a volta. Prendeu toda a volta, tá? Eu prendi dos dois lados. E agora a gente vai passar uma costurinha. Aí, agora totalmente costurados dos dois lados, tá? A gente vai desvirar a peça. Olha que gracinha que ficou o nosso alforge pra colocar numa bike. Agora, detalhe, né? Como eu falei, se a gente modificar algumas coisinhas, serve como estojo escolar. Então, ó, se você tirar esse reforço aqui, transforma num estojo. Esse tamanho aqui eu acho que ainda tá grande para estojo, pode diminuir um pouquinho mais, tá? Eu acho que uns 25 centímetros, tá? Seria ótimo, né? É o tamanho mais ou menos de lápis e caneta.